Capítulo 17. Combate final, Lemúria e Atlântida. Há 70 mil anos atrás, foi detectado por Lemúria e Atlântida um asteroide que estava em rota de colisão com a Terra. Era menor do que o que caiu nos tempos dos dinossauros, não ameaçando vida sobre a Terra, porém com possíveis estragos catastróficos locais e milhares de vítimas. Vários conclaves foram promovidos para uma resolução. Lemúria defendia que fluíssem os acontecimentos, que se deixasse a natureza seguir seu curso. Já os Atlantes defendiam que se deveria intervir para que se desviasse o asteroide. Mas para isso seria necessária a colaboração mútua entre os dois povos. As discussões nunca chegaram ao fim, e os mestres notificavam que ambos eram suficientemente maduros e com tecnologia apropriada para esse desafio. O interessante dessa passagem da história é a forma como atualmente nos identificamos com o perfil Atlante, tecnológico e interventor de propósitos maiores. Diante da negativa, Atlântida resolve se movimentar sozinha, buscar bunkers por todos os lados, abrigos intraterrenos e colônias na América do Norte, Central e Sul, como foi o caso da famosa caverna de Taios no Equador, construída com tecnologia Atlante, rede de túneis e enormes estâncias a 100 metros de profundidade, ultimamente explorado apenas 5 quilômetros em um primeiro momento e 9 quilômetros em tempos recentes, por uma equipe espanhola em 2015, atualmente lacrada pelo governo. E eis que o impacto acontece, ironicamente, em região Atlante, de forma devastadora, causando milhares de vítimas e desestabilizando tectonicamente as regiões, provocando intensa atividade vulcânica. A cúpula Atlante acusou Lemúria de omissão diante de toda aquela catástrofe, afirmando que tudo poderia ter sido evitado se houvesse cooperação. Então Atlântida reage retaliando com um massivo ataque termonuclear sobre Lemúria, aniquilando o espírito do projeto lemuriano sobre a Terra em poucas horas. Os habitantes que sobraram sabiam que as placas tectônicas sobre o continente lemuriano estariam instáveis e iniciaram uma migração intraterrena. Lugares como Telos, abaixo do Monte Shasta, na Califórnia, Montserrat, abaixo de Montserrat, na Espanha, e os Andes, abaixo do Lago Titicaca. Uns outros mesclaram-se aos Atlantes e alguns permaneceram no continente destroçado. Do lado Atlante, o desterro não foi menor, provocando caos e anarquia. Porém, restou uma grande pirâmide central que ficou de pé, salvaguardando a capacidade de regeneração e impedindo uma invasão arconte. Isso tudo foi uma pedra colocada sob a total desistência das federações sirianas e pleiadianas em manter vínculos com projetos terrestres. Afirma-se que a verdadeira raça terrestre é intraterrena, restando os da superfície com o rótulo de forasteiros e seus híbridos, que seríamos nós. Mas sabemos que há mestres ao nosso redor. Muitos querem contribuir para que possamos transcender, mesmo não afetando em nosso livre-arbítrio, e também como forma de reparação de seus erros nos projetos terrenos fracassados. Assim todos evoluem. Capítulo 18. O último projeto Atlante e os deuses instrutores. Assim como a barra de frequência nos isola há 90 mil anos sem que pudéssemos saber a verdade, há também uma estranha blindagem sobre a história Atlante, que não consta nos livros, também não emerge em canalizações ou hipnoses, como frequentemente emergem em histórias romanas, egípcias e celtas. Ocultar e manter sob controle a verdade e as histórias é uma regra básica para os poderes ocultos que controlam a humanidade. A história de Sodoma e Gomorra, muito mais antiga, é, por exemplo, vista como ponto-chave. Pudera, ali os Anunnakis incorreram com seu maior erro kármico junto ao planeta, exterminando reptilianos e utilizando artefatos atômicos. Há um afã de recobrar nossos registros apagados, ou de pesquisadores remontarem esse quebra-cabeça das histórias que nos foram escondidas.
Porém, muitos de nós, ao ouvir essas histórias, percebem emergir de dentro a certeza de que vivemos isto. Algo muito dentro está constantemente revivendo recordações para sermos conscientes agora de todas essas realidades e em todas as linhas de tempo. Por isso a importância desta saga. Não há nada que entre por nossos ouvidos que não passe por uma memória celular impunemente. Por isso as verdades nos tocam e nos levam ao autoconhecimento, simplesmente por uma ação de reconhecimento, pois você, no fundo, sabe. Entre 70 e 60 mil anos atrás, o projeto de Caligastia de proceder em encaminhamento de almas maldequianas, talsetianas e de Capella, gente que destruiu os próprios planetas, agora conspirava para o aniquilamento total da humanidade sobre a Terra. Houve movimentações de todas as raças e colônias com essa segunda guerra atômica Lemúria e Atlântida. Alguns sobreviventes mutantes da radioatividade, arianos, pleiadianos, foram para as zonas hiperbóreas, que hoje são gelo, mas na época eram campos floridos, Greenland, Groenlândia. Desde a Primeira Guerra Lemúria e Atlântida, ali já estavam os Homo Cro-Magnos arianos pleiadianos de 3 a 4 metros de altura, também afetados pela radioatividade. Outros, os Neandertais, foram para a Europa. Porém, muitas rusgas ocorriam entre essas duas raças, insufladas pelos arcontes. Muitos inferiores, os Neandertais, foram fadados à extinção. Já os negros africanos, a raça Sapiens, também se movimentaram para a Eurásia, e deles advieram outras raças por manipulações genéticas. Todas essas migrações se deram porque os Anunnakis queriam dominar o maior número de territórios possíveis com seus escravos particulares, cumprindo as suas funções de deuses. Os Anunnakis repartiram todos os territórios entre as outras raças, que se conflituavam por conta da energia arconte, tornando-os fantoches idólatras, ávidos de poder e de crescente crueldade. Há 60 mil anos atrás, uma era glacial começou a sepultar a Groenlândia no gelo, e uma nova migração de Cro-Magnos e Atlantes da Segunda Guerra se dirigiram para a Europa, habitada por poucos milhares de Neandertais e alguns outros Atlantes arianos pleiadianos de 3,5 metros de altura. Todas essas raças dissidentes da Atlântida se reencontraram e se reconheceram e iniciaram uma nova caminhada juntos, na Europa e em terras atlantes. Portanto, em território atlante, vê-se uma configuração da presença de migrantes hiperbóreos e Cro-Magnos, encontrando atlantes perdidos e desconectados dos conhecimentos antigos. Esse lamentável espetáculo ainda se agravava pelo fato de as federações de Sírios e Pleiades haverem abandonado os projetos. Porém, algumas facções sirianas e pleiadianas, junto com seres benevolentes de Órion, andromedanos e arcturianos, pleitearam junto a Alcione um debate a respeito desse abandono, tanto os Atlantes como os Sapiens escravizados pelos Anunnakis. E foi justamente Enki, filho de Anu, que se manifestou em primeiro lugar. Ele que já havia discordado do pai Anu e do irmão Enlil, quando por ocasião da degeneração do DNA elfo de 12 hélices. Como era ele o geneticista, burlou os comandos e não capou de todo as hélices, mas apenas as desconectou, para que em algum momento esse DNA se recompusesse. Naquele momento em que havia se conectado com seu eu superior e conhecia sua missão de vida, sua conexão com a Ordem Crística Kumara, fundada por Metraton, que, em seu projeto Metron, proporcionava encarnações de luminosas entidades na raça reptiliana para que pudesse brotar o amor da fonte, rompendo com o caráter predador da unidade reptiliana. Enki tinha ótima relação com as sacerdotisas reptilianas, servidoras da fonte, outrora desdenhadas e humilhadas pelo pai Anu, por considerá-las uma ameaça a seu patriarcado. Enki fora relegado por seu pai em favor do irmão Enlil, que regia as zonas da Mesopotâmia, os primeiros assentamentos Anunnakis na Terra, a cidade de Eridu.
enquanto Enki foi possuidor de territórios na África, conhecido como o deus Apsu pelos acádios. O centro neural da facção de Enki estava no Egito. Durante os conflitos nucleares de Lemúria e Atlântida, esse território, apesar de ser território Anunnaki, fora atingido. Como testemunho, a presença de areia vitrificada proveniente de altas temperaturas. As facções Anunnakis na época já estavam muito divididas e as de Enlil considerava as de Enki muito condescendentes para com os humanos. Mantinha estreita relação com mestres, sacerdotisas, humanos atlantes e reptilianos, todos de origem pleiadiana. Relação não bem vista por Enlil. Foi então que Enki proporcionou, durante o conflito nuclear, que muitos pudessem ser resgatados à sua pátria em Pleiades, através de portais multidimensionais em colossais sarcófagos de pedra de Serapeu, Saqqara, em Mênfis. Mais ou menos 50.000 foram transportados pelos portais de Serapeu. Alguns mestres sobreviventes da Lemúria vinham com pesar toda essa miséria do continente Atlante e realizam um chamado aos irmãos do cosmos para que se apoiasse o projeto de Enki, com tecnologia necessária junto a mestres, sacerdotisas e engenheiros que tivessem dispostos a encabeçar o projeto. Sirianos e pleiadianos recrutam nutrido grupo de voluntários e inicia-se um novo projeto Atlante. Os mestres lemurianos se uniram com mulheres atlantes para o empurrão evolutivo através de suas genéticas. Os códigos recuperariam as capacidades parapsíquicas e habilidades no manejo de energias sutis, afastando a presença da energia arconte e controlando as encarnações densas maldequianas, uma preocupação constante. Foi então que os altos escalões da luz proporcionaram a encarnação de Metatron, filho do arcanjo Metraton, que adotaria neste plano o nome de Thoth. Foi necessário que mestres ascensos viessem cuidar desta encarnação junto a mestres lemurianos que se uniram com mulheres cromagnas. Nasce então Thoth, que estaria à disposição para quantas fossem necessárias encarnações para que o planeta fosse regenerado da densidade, se encaminhando à ascensão. Nasceriam as escolas de mistério para a formação de mestres para o ensino da energia, da matéria e do espírito. Em Alcione, se interrompe as discussões, pois o projeto Nova Atlântida seria a única saída, já que não cabia uma intervenção militar. Mas haveria de separar os Anunnakis, bem como as ordens satânicas de Órion, e destruir definitivamente o cargo de Caligastia da posição de Melquisedeque planetário, pela sua comprovada má-fé. Era necessário que esse novo projeto afastasse a nova civilização do manejo da alta tecnologia e a manipulação genética, para que não fosse de novo abandonado pelas federações, cortando a assistência em definitivo. Tudo isso há 37.000 anos atrás. Capítulo 19. Atlântida, a última era de ouro. Metatron, encarnado como Thoth, entrou em sintonia com seu eu superior aos 19 anos e se tornou um mestre, dando início à sua missão na Atlântida, que era de fundar a escola de mistérios para proporcionar a ascensão de todos. Esse conhecimento foi registrado nas tábuas Esmeralda, feitas de material indestrutível, guardadas a 7 chaves, para um dia serem resgatadas por quem pudesse administrar tal saber, que também em parte gerou o livro Caibalion, reescrito por 3 mestres teólogos do século XIX, que resume os 7 princípios dos ensinamentos herméticos. É importante salientar que tudo que foi criado e pensado se encontra nos registros acásticos. Esses saberes foram percorrendo eras, perseguido e destruído muitas vezes. Sobreviveu entre castas de mestres egípcios, essênios, druidas e celtas, inclusive os templários, assassinados por ordem da Santa Sé. Eram acusados de satanismo e paganismo por usarem ícones solares e pentagramas, dentre pentáculos de pontas para baixo, que simbolizam a união com a Mãe Terra, e os de ponta para cima, de união com a fonte e o cosmos.
Os saberes foram protegidos por várias ordens estelares, dentre elas a feminina de Órion, a Amarilis e a Metatrônica. Outra ordem que foi muito presente nesse novo ciclo Atlante foi a Melquisedeque, estigmatizada pela má-fé de seu representante terreno Caligastia, assim como Satã e suas numerosas hóstias de Órion. Quisedeque, em hebraico, significa justiça, e Melque é um termo oculto que supostamente remete à Via Láctea, o que nos faz ler Justiça da Galáxia. E foi por essa ordem encarnacional que muitos mestres ascensos vieram elevar o padrão vibracional do planeta. Um deles se tornou personagem do Antigo Testamento, um instrutor de Abraão, chamado Melquisedeque, além de mestre da justiça da comunidade de Qumran, que consta nos escritos do Mar Morto 2 séculos antes de Cristo. Tanto as escolas Melquisedeque quanto as de Mistério puseram em marcha projetos de apoio à sociedade, como no desenvolvimento de saberes como astronomia, geometria sagrada, geologia e o poder dos cristais, matemática, alquimia, química e a botânica, que estudava seu manejo no plano sutil. Se aprendia a cura através dos espíritos e devas das plantas. Se necessário fosse, era pedido a permissão ao dolo delas. Para a harmonização das energias e estabilização telúrica do planeta, foi autorizada pela Confederação de Alcione que fosse cedido o aparato tecnológico de alto grau para que fossem construídas grandes edificações, sobretudo as pirâmides, sobre territórios, sob oceanos e em sítios intraterrenos, como é o caso das pirâmides encontradas nos corredores de Los Tayos, no Equador, onde se acharam artefatos por ocasião das expedições do Padre Crespi, muitos dos quais retratados nas fotografias de Erich von Däniken. Elas tinham um poder regenerador do ecossistema, criando uma segura e benevolente matrix com ausência de enfermidade e próspera fertilidade das terras. A energia telúrica das pirâmides era combinada com a energia prânica do cosmos, proporcionando fundamental apoio à sociedade atlante. Eram direcionadas essas energias a grandes fileiras de quartzo que potencializavam, administravam e armazenavam não só energias, como informação. Os estudos de datação confirmam que as pirâmides da Bósnia têm a data de 32 mil anos antes de Cristo. São milhares de pirâmides hoje detectadas no mundo inteiro, nunca investigadas pelo interesse de que permaneçam ocultas para sempre, além de outras pequenas elevações monolíticas apontadas para o céu. O sistema de governo Atlante era composto por um conselho de sábios, presidido por um rei sacerdote por milênios, por medida de precaução e proteção. O sistema educacional proporcionava o despertar de habilidades como telecinese, telepatia e mediunidade, potencialidades que se manifestavam muito prematuramente dada a influência dos mestres lemurianos. Era necessário muita supervisão, pois haviam muitos maldequianos encarnados para que essas habilidades fossem direcionadas ao bem comum. Inspirado no exemplo de Thoth, Enki decide fazer o mesmo, encarnando e adotando o nome de Poseidon ou Netuno. Seria sua primeira de 9 encarnações. Considerava que tinha uma missão, a própria libertação da subjugação Anunnaki. Desfrutava-se de mais uma idade de ouro, e aos poucos, Poseidon se tornou o deus e monarca da Atlântida, rodeado de um conselho de notáveis que representavam todos os setores da sociedade, assim como as escolas de altos sacerdotes. Teve filhos com Cleito, e estes governaram 10 regiões que seriam os 10 reinos atlantes, que seguiam prestando contas à capital na ilha de Undal. Platão cita Atlas, o filho mais velho dentre os 10 filhos homens, que reinou o continente por muito tempo e deu o nome ao Oceano Atlântico. Os portos eram protegidos por muros, pontes com portas e fortes cobertos de bronze e estanho. Povo próspero e rico, pastos fartos, animais supridos, muitos elefantes, vasta produção de perfumes e condimentos. A Acrópole era revestida de oricalco, metal semelhante ao ouro, e brilhava como fogo. Ao centro,
se postava grande templo consagrado a Netuno e a sua esposa humana Cleito, rodeada por muros de ouro. No centro, imponente estátua de Netuno, em seu carro com corcéis alados, cuja altura tocava a abóbada, rodeada por 100 rainhas sobre golfinhos. Capítulo 20. A escuridão do ano galáctico. O projeto Metatron havia realmente ascendido durante 5.000 anos entre 32 e 27.000 a.C. à civilização. Apesar do empenho arconte em despejar almas maldequianas no planeta, os planos superiores acreditavam na ascensão planetária. Atlântida estava repartida em 10 reinos, encabeçada pela encarnação de Enki, o rei Poseidon Netuno. A população prosperou e aumentou por demais. Havia um comércio muito potente, projetando uma alta burguesia que pleiteava maior representatividade no governo. Esse afã de riqueza e poder despertou o lado sombrio das almas maldequianas, talsetianas e capelinas. Então, os sacerdotes e mestres começaram a sucumbir às pressões das elites, provocando os primeiros percentuais de pobreza em vários pontos do reino. Havia igualdade até então. Todos tinham o que precisavam, trabalhavam poucas horas do dia pela comunidade e aproveitavam seu tempo conforme seus desejos, indo às escolas de mistério, praticando esportes ou passeando. Eram livres para desfrutar. Mas surgiram as primeiras facções distintas em cada reino, envolvendo contendas políticas, alianças e traições, soando muito atual o que vivemos. As federações já temiam, mesmo durante a Era de Ouro, que as comunidades Anunnakis pudessem vir a atrapalhar os projetos atlantes, tal a tendência à imoralidade e corrupção promovida pela energia arconte. A tensão entre as facções se ampliou pela busca pelo poder, e alguns conflitos armados pontuais começaram a surgir. Assim também em terras Anunnakis, onde a raça Sapiens sempre era a bucha de canhão. A energia arconte agora provocava uma dependência dessas energias densas como alimento para o decaimento. A Federação de Alcine já havia sugerido intervenção militar contra as comunidades Anunnakis, que praticavam escravidão entre os Sapiens, assim como as hostes de Satã e Caligastia. E diante da tensão atlante pela busca do poder, a energia arconte começa efetivamente a se infiltrar dentre a psique dos sacerdotes e outros personagens chaves para o fracasso do projeto Atlante, provocando contendas, traições e vinganças. Era a antessala da volta da magia negra na Atlântida. Com as desigualdades sociais promovidas pela energia arconte, se deu, assim como nas terras Anunnakis, a prática da escravidão. Ostentava-se poder pela quantidade de escravos a seu serviço, o que fez com que a Federação de Alcine e as confederações dos planos ascendidos ligassem todas as luzes de alarme. Como Poseidon sempre havia defendido o sacerdócio no conselho, preferiu abdicar de seu trono por pressões da elite, e a primeira ação foi retirar os sacerdotes dos cargos. Como sabiam que os tempos sombrios se instalavam, muitos retornaram ao sítio de origem em Thule, na Groenlândia, que já sofria grande glaciação. Essa foi a origem dos importantes mestres druidas das lendas europeias. Eles sabiam que se iniciaria um novo ano galáctico de 26.000 anos terrestres, que seria permeado por trevas e decaimento. Por isso, foi solicitada a ajuda de mestres Elohims para que pudessem salvar a raça humana. E assim enviaram 100 presenças do Deus Eu Sou para que o planeta fosse socorrido do jugo arconte. Como tal luz irradiante dessas almas não caberia num corpo 3D tão denso, essas almas se fractalizaram em 144 identidades, como se fala dos 144.000 no livro do Apocalipse, que se comunicavam com o divino. Em Atlântida, seriam os puros entre os puros, o estandarte que salvaria a humanidade. Começava o ciclo galáctico em 23.844 anos a.C., com muitas lutas por poder, deflagrando conflitos bélicos entre os reinos atlantes. Os Anunnakis, por má fé, oferecem suporte tecnológico, inclusive para manipulações genéticas, criando importante contingente de escravos. Cada vez mais, os Anunnakis afastavam definitivamente o contato dos Atlantes com os Sirianos e Pleiadianos.
até o momento em que os experimentos geneticistas entram no domínio da perversão e bizarrice, misturando-se humanos com animais. Foi a gota d'água para as federações, infringindo os protocolos, desvinculando-se dos projetos e também intervenção militar. Há uma profecia Elohim de 25 milhões de anos que fala de uma época de grande sofrimento onde o mal chegaria a cotas nunca vistas e que deflagraria uma grande batalha final entre forças luminosas e sombrias de proporções inimagináveis. Haveria um esforço descomunal para os guerreiros da luz. E muitos mestres cairiam derrotados dentre as energias da densidade. Mas que uma semente de luz prevaleceria e que seria a centelha de libertação, inclusive para outros mundos. Mas há esse mistério de como uma amnésia de várias dimensões encobre muitas referências atlantes, sejam bíblicas e sejam da própria memória cósmica. Pois, assim como muitos registros atlantes sumiram, também não se sabe muito de como se deu essa terrível batalha final. Talvez pelo grau de sombra e sofrimento que tenha ocorrido sobre o planeta. Talvez fosse uma memória que devesse realmente ser apagada. Mas, datado de 25 mil anos antes de Cristo, a Federação e a Luz sofreram grande derrota desta vez. Sabe-se que foi usada a Lua como escudo e barreira defensiva, já que é um satélite artificial e que nem deveria mais estar ali, pois o planeta já se encontrava há muito estabilizado em seu eixo. As pirâmides, com seus obeliscos de quartzo que manipulavam energias telúricas, começaram a serem usadas como armas de plasmas poderosas. Porém, sabe-se que essas energias telúricas provenientes da fonte não são inertes, mas sim consciências. E, por não estarem a serviço da cura, da luz e da construção, mas da destruição, elas se fundiram com a Terra para se protegerem, causando grandes cataclismos, gerando o afundamento de grande parte do continente Atlante e norte da Lemúria, já abandonado. Era o início de um ano galáctico de 26 mil e que seria permeado de sombra e sofrimento, e que criaria a nossa Matrix que vivemos até hoje. Capítulo 21. O Império Urama. Estima-se que a Trimurti de Brahma, Vishnu e Shiva, como encarnações do sumério Anu, Enki e Enlil, respectivamente. Nas escrituras indianas diz que Vishnu teve 9 avatares, 9 encarnações, uma delas Rama, um monarca hindu, e sua idade dourada. O que sincroniza com os escritos da tumba de Pakal, a tumba de uma das encarnações de Enki, que ali também sinalizava o número de 9 encarnações. Esse reinado de Rama data de 26 mil a.C., posterior ao reinado atlante de Poseidon, 32 a 27 mil a.C., quando se retira do governo. Nas mitologias hindus, há relatos de confronto entre Devas e Asuras. Os Devas, descritos como humanoides de 3,5 metros de altura, nada mais são do que a união de remanescentes lemurianos e atlantes, que formavam uma pequena civilização que convivia com humanos terrestres. Os Asuras, subjugadores Anunnakis, eram vistos como demônios antropomórficos, descritos detalhadamente nos livros hindus. Há citações de guerras atômicas nos romances hindus dessa época. A civilização indiana teve seu maior esplendor sob o reinado de Rama, quando desfrutavam de alta tecnologia, como descreve sobre as naves Vimanas, aquele que pode ir por sua própria força sobre a terra, a água e o ar. Eram 4 tipos principais de naves: Rukma, semelhante a cápsulas; Sundara, com vários andares em forma de foguete; Shakuna, de forma discoidal e côncava; e, por fim, as naves-mãe, que suportavam maiores aparatos. Além dessas, há centenas de escritas em desenhos de forma metálica, em ferro ou cobre, movidas a mercúrio. Se movimentavam à velocidade do vento com sons melodiosos. Capítulo 22. O Império Maia. Seguindo as pistas das 9 encarnações de Enki, nos deparamos com a de Quetzalcoatl, serpente alada do Império Maia,
pré-diluviano e suas civilizações satélites. As datações arqueológicas deste tempo são extremamente confusas. Ainda hoje aguardamos para desvendar tantos mistérios das mais significativas eras de ouro das Américas. O que nos chega hoje, depois de tantos cataclismos que afetaram os maias, são partes insignificantes e difusas herdadas da cultura e do saber deste império. Nos transportaremos a 14.000 anos antes à península de Yucatán, sede maia, contemporâneo à Atlântida, com a qual mantinha comércio. Tinham culturas de vasto conhecimento físico e espiritual, com intensa conexão com a natureza, de alto conhecimento e amor próprio que o conectassem com a terra. Também com muitas influências da mestria lemuriana por ocasião de sua queda e migração. As erupções que assolaram esse império datam de 17.000 anos antes de Cristo. Informações sabidas entre os mestres lemurianos que mesmo assim se mantiveram junto dessa civilização. Foi então que Enki encarna como primogênito da família real, já sabido pelos mestres que haviam preparado tudo para que se tornasse um avatar que impulsionasse a civilização. Porém, havia um desafio: encarnara também como irmão menor Enlil, repetindo desavenças de disputas típicas dessa família Anunnaki, de guerras e confrontos entre esses dois irmãos. Com a morte do rei, a rainha assume a governança, mas em poucos anos assume Quetzalcoatl, sob protestos e eternos ciúmes do seu irmão menor. Este promoveu revoltas e desestabilizações contínuas até o ponto em que, muitos anos depois, desamparado por uma parte importante da sociedade, é obrigado a abdicar em favor de seu irmão caçula para que não houvesse derramamento de sangue. Se exilou em Palenque, criando inúmeras escolas do saber e mistério, até a sua ascensão e morte, enterrado na tumba de Pacal. Os saberes foram esculpidos em pedra com hieroglifos há 10.000 anos antes de Cristo, resistindo a invasões e usurpações, aguardando o tempo em que o mundo retorne ao caminho da verdade e da retidão do espírito. Se por um lado não houve guerra armada que dissolvesse um projeto de uma era de ouro maia, houve sim uma infiltração da energia arconte conspurcada por Enlil, assim como na derrocada Atlante. Atlântida, Groenlândia e Maias foram civilizações com muitas diferenças culturais que aconteceram em paralelo nas trocas comerciais. Groenlândia, berço do druidismo e ponte da cultura celta-europeia, e Atlântida de cultura proto-heliênica com os gregos e egípcios. Portanto, vê-se que havia muitas diferenças, o que não ocorreria caso fossem o mesmo império. Muitos chamariam tudo de Atlântida. Ademais, o que diz a paleontologia sobre os egípcios fala de datas muito recentes e sabe-se que apenas pequeno percentual foi escavado, o que certamente teremos em determinado momento a verdade emergindo trazendo datas muito mais ancestrais desta civilização. O mesmo ocorre quanto ao extenso continente americano e o domínio maia. Há centenas de pirâmides espalhadas por toda a América, como mostrou a TV equatoriana exemplificando algumas descobertas. Na mitologia maia, Quetzalcoatl aparece como criador da quinta raça, nós hoje em dia. A primeira seria a hiperbórica, semitérica, da Groenlândia, há alguns milhões de anos. A segunda, o projeto de Sírios e Aldebaran há 2 milhões de anos atrás, junto com os arianos gigantes da Lemúria. A terceira, a ariana gigante pleiadiana Atlante, há 800.000 anos. A quarta, a humana primordial terrestre dos fabulosos elfos, há 300.000 anos atrás. E depois nós, a quinta, por intervenção de Enki, na capação do DNA élfico. Alguns médiuns atuais vêm conseguindo reconhecer antigas encarnações maias, que vêm possibilitando algumas traduções e confirmações de que advieram os índios norte-americanos Hopi desta civilização. No mural do palácio de Quetzalcoatl há referências das encarnações de Poseidon e Tríton, hoje localizado no Pátio de Los Pumas, em Teotihuacan, no México. O tridente tem muitas aparições junto aos hieroglifos maia,
que acompanham o Quetzalcoatl. Também há interessantes referências sobre os 9 senhores da noite de Sutumba, relacionando com os 9 avatares de Enki, os mesmos que vimos dos 9 de Vishnu. Capítulo 23. Guerras em Litas pré-diluvianas. Os Devas e os humanos contra os Anunnakis. Sabedores dos ciclos terrestres, alinhamentos de polos, etc., os Anunnakis resolvem preparar o terreno antes do dilúvio, para que as raças mais dominantes, como os Atlantes, perdessem definitivamente seu domínio e após o dilúvio restasse apenas uma população dominável, escassa em número, debilitada e ignorante. Se por um lado os Atlantes eram a raça de mais potencialidade física, os orientais do Império Urama eram os que detinham maior tecnologia. Portanto, apresentavam promissora resistência aos Anunnakis. Houveram grandes batalhas nos territórios entre Índia e Paquistão, em que os Anunnakis foram derrotados, pois os primatas haviam somado ao Império Urama. Porém, todos saíram destroçados com o extenso conflito nuclear e que geraram muitos desertos nessa região. Textos do Mahabharata mencionam a barbárie, a batalha de Dronaparva, descrevendo combate nos céus e de rugir explosões que faziam tremer o continente. As Vimanas lançavam potentes raios e projéteis carregados com a energia do universo. Diziam: "Vim a bordo de uma Vimana e saciou sua ira, enviando um único raio contra a cidade. Uma enorme coluna de fogo, 10.000 vezes mais luminosa que o sol, se levantou, e a cidade ficou reduzida a cinzas." Em outros textos, era um só projétil, carregado com toda a força do universo, uma coluna incandescente de fumaça e chamas brilhantes com 10.000 sóis. Se levantou com todo o seu esplendor. Era uma arma desconhecida, um relâmpago de ferro, um gigantesco mensageiro da morte que reduziu a cinzas toda a raça dos povos da época. Os cadáveres ficavam tão queimados que era impossível reconhecê-los. Caíram seus cabelos e unhas, o solo se rachou, os pássaros ficaram brancos. Depois de algumas horas, todos os alimentos estavam contaminados. Para escaparem do fogo, os soldados se jogavam aos rios para se lavarem e também com seus equipamentos. Há evidências em Harappa e Mohenjo-daro, no Paquistão. Milhares de esqueletos afetados por irradiação, 50 vezes maior do que Hiroshima, e pedras vitrificadas, por temperaturas acima de 1.000 graus. Presentes também às margens do Ganges, montanha do Taj Mahal e no Jaipur, Rajastão, Índia, formando uma área de 5.000 km² de areia radioativa, provocando elevada mortalidade infantil. A 400 km de Mumbai há uma cratera de 2.154 metros de diâmetro não meteorítica, datada de 12.000 anos atrás. Também na China há a tradição oral que conta da invasão dos seres demoníacos vindos do céu, que escravizavam o povo na construção de pirâmides chinesas, também há 12.000 anos antes de Cristo. É importante notar o movimento migratório dos gigantes arianos da Groenlândia há 20.000 anos antes de Cristo. Remanescentes dos bem-sucedidos projetos atlantes, sabedores dos últimos fracassos atlantes, eles partem em migração também por movimentações glaciais para darem origem aos celtas e druidas. Assim também os Cro-Magnos migram pela Eurásia. E esse movimento todo geram as culturas pré-diluvianas, etruscas, sardas, gregas e caucasianas, até chegar à Índia e à China. Todas essas culturas falam das suas formações e misturas através da vinda dos arianos do norte. Inclusive Irlanda e astecas falam da chegada dessa raça. Os tais demônios vindo das estrelas subjugar vários povos chineses nada mais eram do que os Anunnakis, atrás das pirâmides ancestrais por busca de energia e escravizando os povos como mão de obra para a construção de novas pirâmides. Com isso, temos a chegada de gigantes arianos de 4 a 6 metros, junto com Cro-Magnos ruivos e druidas vindo das montanhas, para confrontarem com esses demônios com suas espadas, machados, escudos e fortes poderes psíquicos. Ajudados por mestres druidas que ancoravam escudos energéticos vindos da Mãe Terra, enfrentaram corpo a corpo os tecnológicos Anunnakis.
Esse é o relato chinês. Uma luta bizarra onde as armas tecnológicas foram anuladas pelos poderes psíquicos e confronto corporal, onde os gigantes partiam em dois os Anunnakis. Vencida a batalha, depois de longo tempo, coube aos druidas, antes de irem embora, espargirem a maldição e desarmonia energética que ficou no local. Se utilizavam de pedras pontiagudas viradas para o céu, como acupuntura telúrica para o planeta. E se diz que foi daí que veio essa ciência. Aprenderam os Anunnakis, assim como na Índia e na China, que tecnologia não é tudo. Capítulo 24. Guerras em Litas pré-diluvianas, Atenas e Atlântida. Depois da destituição de Netuno Poseidon, o Império Atlântico se expandiu focado inteiramente na área comercial, ampliando suas colônias na África, Groenlândia e América. Há indícios da presença atlântica inclusive na Amazônia, com símbolos talhados em rocha. Esse crescimento se deu inescrupulosamente e as diferenças sociais geraram a prática da escravidão. Houve influência dos Anunnakis em manipulações genéticas para a criação de hominídeos escravos e em experiências imorais entre humanos e animais por puro divertimento. Também a influência arconte começou a dissociar a conexão da mulher com Gaia, ampliando a prática da prostituição e tirando a ancoragem da energia telúrica da mulher. Os exércitos, que eram compostos por raças gigantes primitivas, totalmente desconectados, sucumbiam ao mau uso das escolas de mistério por influência das elites. Foi no meio desse caos, há 23 mil anos antes de Cristo, que se deu o evento da encarnação de 144 almas luminosas para elevar o padrão vibracional que preservariam os saberes da Ordem Thoth e da hierarquia Melquisedeque. Haviam 10 reinos e as expansões tocavam a África, Mediterrâneo e Península Ibérica. Com o tempo, esse trecho mediterrâneo se dividiu em dois, Tavóquia, ibérico e um norte-africano. Há um estudo que localiza formas concêntricas afundadas a 30 metros debaixo d'água no Parque Natural de Donânia, na província espanhola de Huelva. E no Saara Ocidental, estaria outra facção, que chamamos de Olho do Saara, formações concêntricas com 50 km de diâmetro, ao lado da Cordilheira de Atlas, com um povo que se chama a Tribo dos Condenados. Ambas podem ser capitais atlantes, uma do reino ibérico e outra africana. Os reinos atlantes não se cansavam de se expandir e já adentravam o Mediterrâneo, salvaguardado pelos pilares de Hércules, a ponta ibérica e a ponta africana do Estreito de Gibraltar. Já se assentavam na Itália, Santorini, Líbia, Grécia, Líbano, Israel, Ásia Menor e Pérsia. Estavam às portas do território Anunnaki, que não iriam tolerar tal avanço. Por mais que houvesse tido apoio Anunnaki em projetos genéticos atlantes, ambos tinham índole conquistadora e devastadora por uma dominação total. E foi então que, sentindo-se acuada, Atenas e seu exército grego resolve confrontar, a princípio solitariamente e desesperadamente, contra o majestoso inimigo do Mediterrâneo, os Atlantes. Porém, seria a grande batalha definitiva para os Anunnakis unidos a Atenas, pois detinham a agenda diluviana e já possuíam suficiente tecnologia e maturidade. Já haviam sofrido algumas derrotas para humanos, que possuíam poderes psíquicos e conexões telúricas. O caos e o inferno de uma guerra indescritível assolam o Mediterrâneo, com o uso de magia negra e força telúrica para destroçarem uns aos outros. E os Atlantes são derrotados, tendo suas capitais e territórios invadidos pelos Anunnakis. Porém, a cartada final foi o dilúvio, que aniquilou com toda a maioria dos humanos, atlantes, atenienses e gigantes Néfilins. Os Anunnakis estavam preservados com a sua tecnologia para se tornarem, finalmente, os deuses de todo o planeta. Capítulo 25. O Dilúvio Universal. Há teorias de que houve há 12 mil anos atrás o fim de uma era glacial.
com mudança dos polos magnéticos, com desprendimento de gelo, derretimento, provocando o aumento da temperatura do planeta. Anunnakis e Atlantes conheciam ciclos terrestres. Haviam na Atlântida pirâmides de cristal que criavam extensas biosferas no seu entorno, com solos férteis e total pureza, capaz de curar, alimentar, estender a longevidade e extinguir adoecimentos. Um ar vivo. Dentre inúmeras funções, a principal era a de regeneração celular. A sala central dessas pirâmides, abaixo do cume, era composta por um cilindro de metal condutor que conectava a um grande cristal de quartzo, convergendo energias telúricas e outras diretamente do cosmos. As pessoas se postavam em círculo em torno dessa câmara de luz. Nas últimas gerações antes do dilúvio, se romperam as regras milenares de uso dessas pirâmides. Só deviam entrar pessoas de alta vibração com bagagem espiritual ou uma criança enferma, por exemplo, mas as pessoas apenas queriam rejuvenescer por vaidade e ego. Em um dado momento, as elites e mestres sombrios se apoderaram de todas as pirâmides, passando a introduzir massivamente gente de baixa vibração, notadamente os escravos, que já eram manipulações genéticas de baixa vibração, para que pudessem render com maior potência em seus trabalhos. E foi a Mãe Terra que não deixou que essa prática fosse longe, extinguindo paulatinamente o diálogo com essas energias telúricas, que nada mais são do que uma consciência viva e sábia. O ar se tornou duro de se respirar, os campos desenvolveram pragas, doenças nunca vistas surgiram e territórios afundavam nos oceanos, como foi o caso das proximidades da Flórida, onde é hoje o Triângulo das Bermudas. A fraqueza física e moral abriu precedentes a invasões etéricas de obsessores e energias arcontes. Era o fim de uma grande bolha de vida que perdurava 800 mil anos, desde os primeiros projetos sirianos e pleiadianos, culminando nas guerras do Mediterrâneo e na grande catástrofe do dilúvio. Porém, mestres da hierarquia Melquisedeque, dentre outros lemurianos, foram avisados centenas de anos antes de um grande cataclismo de afundamento dos territórios e do dilúvio. Estava claro para todos esses mestres que era hora de se partir para um novo projeto diante da decadência atlântica que chegava a seu limite. Era preciso salvaguardar os ensinamentos da Era de Ouro e perpetuar a raça humana sobre a Terra. Assim, uma nova flor se ergueria, o Egito, projeto que já havia sido deflagrado pelo deus Thoth, que encabeçou uma pequena frota de barcos, junto com mais 1000 mestres descendentes lemurianos atlantes, mais 600 mestres atlantes que sobreviveriam aos cataclismos. Por volta de 10.500 a.C. foi construída a efígie na Era de Leão, mirando o nascente. Fim do verão de 9.645 a.C. marca a data abrupta do fim da glaciação, desencadeando o grande desastre. Há marcas nos cilindros de gelo da Groenlândia, de 10 graus de elevação em apenas um ano. Enormes placas de gelo da Antártida entraram com força total no mar, somadas aos abalos sísmicos, vulcões e mudanças magnéticas dos polos, gerando tsunamis com dezenas de metros de altura, com velocidade de 800 km por hora, processo também deflagrado ao norte. Outros abalos são desencadeados pelas placas tectônicas, gerando outros vulcões e terremotos que empurram outros tsunamis vinda do Cabo Verde. Essas três forças confluíram diretamente no continente Atlântico, que foi totalmente afogado. Houve também uma mitológica chuva de 40 dias como nunca houvera acontecido. E questiona-se se teria ocorrido algum evento cósmico externo ao planeta. É sabido que a Lua foi um satélite natural de Órion, porém, com as destruições das guerras, foi restaurada artificialmente e se tornou uma base de observação e transporte, por ter ficado oca. E ao ser deslocada ao sistema solar, ainda em formação para equilíbrio da Terra, tornou-se também uma base de algumas raças e, a tempo, base dos Anunnakis. Desta forma, conclui-se que, diante do desejo de aniquilação da raça humana sobre a Terra,
os Anunnakis aproximam a Lua de modo que uma densificação descomunal da atmosfera provocou uma precipitação mortal que se somaria a estes tsunamis, ajudando a afundar a Atlântida e rompendo as placas tectônicas. Encerrava-se assim uma era da escala planetária e conduzia-se a um novo recomeço do zero. Os Anunnakis queriam, de qualquer maneira, garantir o mais alto grau de mortandade para que se extinguisse de vez os gigantes Néfilins e então poderem dominar o planeta por completo. Capítulo 26 – A quarentena terrestre. O desfecho positivo por ocasião do dilúvio foi o acolhimento que o povo lemuriano intraterreno pôde realizar para alguns a tempo. Outros que pereceram, mas que tinham elevado um quanto energético, puderam se recolher em cidades etéricas intraterrenas ou nas submersas do mar, assim como em cidades etéricas orbitais de quarta dimensão do astral médio. Pelo viés da física quântica que não trabalha com o tempo linear, estamos vivendo todas essas histórias no agora, assim como também nossos fractais de alma em outras realidades paralelas. O que significa que, ao despertarmos, estamos limpando os karmas de vidas passadas e auxiliando o despertar de nossos fractais. A quarentena se deu por ordem de planos superiores acatada pela Federação que instalam um segundo grau de aprisionamento e isolamento, com o intuito de preservar o cosmos de formas de pensamento do denso coletivo da Terra. Tecnicamente, perdemos nossa memória estelar e a consciência de nosso propósito existencial, gerando a sensação de abandono e a constante busca por um sentido durante a vida encarnada. Há um bloqueio nas capacidades psíquicas e extrafísicas, limitando nossa longevidade e nos tornando débeis contra qualquer ataque. Há uma desconexão com outros chakras e corpos mais sutis, que se comunicam diretamente com planos e mentores superiores. Era fundamental dar limite aos magos sombrios que trabalhavam pelo ego em vez de se manifestarem pelo eu superior, e assim não haveria mais roubo de energia cósmica. Se hoje vivemos uma conturbada movimentação dentre paradigmas e valores, é porque o despertar está começando a dissolver essa quarentena, colocando os sombrios em polvorosa, que criam um caos para que se desacelere o processo do despertar de uma massa crítica de evolução irreversível. Capítulo 27 – E se acalmaram as águas do dilúvio. Antes de acontecer o dilúvio, Thoth, 132 tenentes, 1000 mestres lemurianos e 600 mestres atlantes, sabedores do que estava por vir, migraram para aquele que seria o futuro da humanidade, o Egito. Uma grande biblioteca que concentrava os saberes atlantes, assim como a história das distintas civilizações que habitaram o planeta, foi transladada da pirâmide de luz de Undal para a sua pirâmide gêmea de Gizé, num tempo onde o Egito era uma selva tropical. Além de livros, haviam artefatos alquímicos, dentre quartzos e cristais, que guardavam todo o saber ancestral para que fosse transmitido em momento adequado, ou seja, é possível que esse material esteja submerso nos 70% do que não foi descoberto do Egito. Há uma lenda que diz que, abaixo da esfinge, há uma câmara oculta que será aberta a 3 ocidentais, que verão seus rostos impressos e a data marcada deste momento de descoberta. Depois do dilúvio, houve uma reorganização energética do planeta. O lago Titicaca foi considerado o polo feminino, o Egito o masculino e o Tibete o neutro, do equilíbrio planetário. Muitos vestígios ainda se encontram sabidamente enterrados pela selva, como é o caso de remanescências de outras raças extraterrestres que nos ajudaram naquele tempo, como os humanoides de crânio alongado, enterrados e mantidos silenciosamente esquecidos junto a cidades e pirâmides espalhadas por toda a América Latina. Estruturas de pedra em forma de H foram encontradas na Antártida, iguais à de Pumapunco, em Tiwanaku, na Bolívia, onde também são encontrados crânios alongados em ambas localidades.
como se houvessem sido pegos de surpresa por algum evento climático devastador. Na Antártida, foram detectadas pirâmides com inclinação que apontam para a mudança dos polos, datadas de anos antes ao dilúvio, que possivelmente teriam sido construídas por esses humanoides misturas de raças adâmicas e insetoides. Terras como Canadá, Malta, China, Egito, Ilhas Canárias, Peru, Austrália e Coreia também apresentam presenças desses humanoides de crânios alongados. Os das Ilhas Canárias e Paracas, Peru, têm um volume craniano triplicado. Voltando agora às intenções dos Anunnakis em relação ao dilúvio, há uma intervenção significativa com propósitos sinistros. Uma de suas ações seria a aproximação da Lua, precipitando 40 dias de chuva destruidora que exterminaria a raça dos gigantes Néfilins, abrindo caminho à total dominação do planeta. No poema de Utnapishtim, em sumério Ziusudra, aparece Atrahasis, o sábio da epopeia de Gilgamesh, que conhecemos por Noé. O relato parece mais como uma passagem sem muita importância, mas com um significativo sentido oculto a ser observado. Lá é relatado sobre o nojo de Enlil pela humanidade, o levando a pressionar aos demais deuses que se comprometessem sobre juramento que nenhum humano soubesse sobre o dilúvio. Em que se postou contra e diz: deste modo, com a criação do homem, eu vos desonerei de vossa pesada carga, impondo a eles o vosso trabalho. E agora, reunidos, ordenais sua eliminação, chegando a decidir o seu retorno ao nada? Vós haveis decidido que, neste sentido por mim, baixo juramento eu, Enki, o príncipe, por que me quereis comprometer com o juramento? Acaso poderei eu levantar a mão contra as minhas criaturas? E esse dilúvio que falais, diz-me que és, porque eu ignoro. E vendo a impossibilidade por ser um único na Assembleia, decidiu avisar a Noé para que salvasse a sua família. Sabendo que os Anunnakis eram seres que se moviam entre a terceira dimensão e a quarta dimensão, que é a equivalente etérica da terceira dimensão, assistiram de lugar seguro à hecatombe. Disse, na literatura suméria, o deus do trovão entrou entre as nuvens durante um vento furioso e com um único golpe rompia as amarras e soltava o barco da destruição. O deus dos ventos sacudia a terra com suas garras e tempestades golpeavam o planeta. Discorre a maldição, igual à guerra dos homens. Ninguém via nada, nada resultava discernível nessa carnificina. O dilúvio se movia como um touro e a escuridão era profunda. Tudo havia desaparecido e as pessoas morriam como moscas. O estrondo do dilúvio assustava até os deuses, que haviam perdido a razão ao ver como eram arrancados seus filhos diante dos seus olhos. Capítulo 28 – A miséria Anunnaki. Havia uma deusa Anunnaki chamada Ninto, geneticista, que trabalhou ao lado de Enki e se mostrou desesperada e arrependida com a agenda catastrófica de Enlil diante da destruição do planeta pelo dilúvio. Em Atrahasis, lemos sobre Ninto. E os deuses com ela se lamentavam pela terra repleta de desespero. A deusa tinha gana de beber cerveja. Ali onde ela estava chorando, estavam também os outros deuses, como cordeiros perdidos, com lábios secos por conta da angústia e titubeantes por conta da inanição. Essa classe miserável de deuses possuía forte aparato tecnológico. Fluía entre a 3D e a 4D, se escondendo da desgraça. Mas passaram fome durante o dilúvio, como se apenas neste momento houvessem dado conta que dependiam do planeta. Por mais que estivessem acolhidos em suas naves, ou no etérico baixo astral e umbrais onde se escondiam. Se deixaram levar pela vibração arconte durante milênios e se regozijavam com os prazeres da carne humana, submissão e fanatismo de rituais de sangue, drogados e dependentes dessa energia.
A cerveja de Ninto era a energia das libações de rituais e das bebidas oferecidas em culto aos deuses, sacrifício de animais e homens. Enlil fica furioso com Noé, que sobreviveu sob a proteção de Enki. Porém, Enki havia orientado Noé que fizesse um oferecimento aos deuses quando o dilúvio se acalmasse. E assim foi feito um sacrifício de sangue em um altar para satisfazer a alimentação dos deuses, que se agruparam em volta como moscas ao sentir o aroma. Não comeram, e sim aspiraram, como diz nos textos. Se agruparam desordenadamente como moscas, fazendo perceber suas condições miseráveis naquele momento. Enlil e seu pai Anu, que representam juntos a energia de Yahvé no Antigo Testamento, aspiravam o aroma dos sacrifícios e assim conseguiu acalmar suas iras. Como um drogado administrando suas doses e se colocando temporariamente saciado. Esses mal chamados deuses da antiguidade eram entidades, muito deles regressivos, senhores de guerra multidimensionais, rebaixados em vibração a níveis de parasitas energéticos perigosos, horda de malfeitores intergalácticos. Ninto sinaliza a Enlil de como queriam o desterro de toda a humanidade e, no entanto, estavam se regozijando no sangue humano de sacrifícios. Também achava Enki de como os Anunnakis dependiam e necessitavam da raça humana, e que por isso solicita a Enlil que poupe Noé. E a Noé é dada a missão de repovoar a terra. Mas há detalhes. 1. Houve outra reprogramação neurolinguística, através de implantes físicos e etéricos, limitando nossas capacidades, nos tornando transparentes, indefesos energeticamente e manipuláveis. 2. Quando a humanidade decidiu rivalizar com esses deuses através do advento da Torre de Babel, Enlil confunde suas linguagens para separar e desunir a civilização em línguas diferentes. Veja como o Antigo Testamento dá importância tanto ao evento Sodoma e Gomorra quanto à Torre de Babel, dando suas versões dos fatos e suprimindo todo o resto da história sobre a Terra, escondendo a verdade com toda essa manipulação por milênios. Em hipnoses e canalizações, muito é dito sobre inúmeros acordos entre Anunnakis, a Federação Galáctica e a Confederação dos Planos Ascendidos, como forma de proteção aos humanos sobre a Terra diante de tantas atrocidades. Estando o planeta em quarentena imposta pela Federação, os Anunnakis também se postaram como prisioneiros desta situação, muitas vezes afirmando arrependidos de estarem aqui na Terra. Que situação! Os carcereiros se sentindo presos também. Muitos dizem que seus relógios eram artifícios tecnológicos de camuflagem e proteção holográfica contra possíveis revoltas e ataques. Por terem perdido a guerra para os Anunnakis que se entrincheiraram na Terra sem serem expulsos, a Federação impôs a quarentena e uma pressão asfixiante de controle sobre eles. O que também dava muito trabalho à Federação, que resolveu apelar por acordo de cessão em defesa do ser humano, para que não mais interviessem nem se manifestassem mais, mesmo sabendo da fama de descumprir e violar acordos. Coube então à Federação deixar alguns vigilantes no sistema solar, alertando aos Anunnakis que suas ações seriam detectáveis no plano energético. Isso tudo por volta de 700 anos antes de Cristo, chamado de Tratado de Maomé, sem nada a ver com a religião muçulmana, porém sincrônico ao surgimento dela por influência Anunnaki. Se no final do primeiro resumo da saga Anunnaki temos um fundo de poço há 80 mil anos atrás com a degeneração energética do planeta, com a vinda das mais trevosas almas do universo, temos aqui o fim de um segundo resumo da saga, sinalizando também um fundo de poço, que foi o desfecho do dilúvio, praticamente um reset humanitário. Quem sabe, com o retorno de Nibiru, os Anunnaki sejam atraídos a sair da Terra para sua antiga pátria de refúgio, após serem expulsos de Pleiades quando Anu assassina um chefe de Estado e se alia aos draconianos,
casando-se com uma rainha reptiliana por pura ganância de poder. Com isso, Anu, Enlil, Enki, Inanna, Marduk, toda a família e conselheiros, dentre toda a legião de Anunnakis, são forçosamente exilados em Nibiru para tempos depois invadirem a Terra sem a outorga da Federação.